Tchê, vamos tocar a ficha aqui. Robson, aquele abraço. Chega de te namorar pelo Instagram aqui. Vinícius Pérsico também foi muito importante. Ele trouxe uma linguagem da gaita piano. Hoje ele está morando em Salvador, na Bahia. Um forte abraço. Ele foi de uma importância muito grande nessa época das aulas, né? O Alexandre Antonov, lá da cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Além de um exímio acordeonista, acho que é um dos maiores, é o maior maniqueiro que eu já conheci. Toca todos do Albino Manique e teve uma influência muito importante para mim por conta disso. Foi meu primeiro colega de gaita piano e foi uma pessoa que nunca passou por cima de mim, mas sempre ajudando, entendeu? Sempre ajudando, incentivando, mostrando o caminho. Não existia nenhum ego, nenhum ciúme, nem nada. E, graças a Deus, a gente ainda consegue cultivar essa amizade. Então, Alexandre Antonov, um forte abraço para ti. E o último, mas não o menos importante, é óbvio, o Chico Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer ele numa época que eu tive a oportunidade de gravar com o Mano Lima algumas faixas lá em Porto Alegre. O Chico Brasil foi uma pessoa também fantástica, uma humildade extrema, e aprendi muito com ele. E ele também, ao mesmo exemplo do Orlandinho Rocha, no fim do nosso encontro, ele me pediu para que eu passasse uma música para ele, porque ele não tinha conseguido tirar ela direitinho. E aí... E o Chico Brasil, então, eu não sabia que tinha feito aula com ele. Não é que eu fiz aula, cara, no baile deles, antes deles tocar lá em 2005, na minha cidade, lá em Garibaldi, eu fui lá, né, ratão, né? Fui lá para ver o ensaio, ver a passagem de som, sabe o que eu quero dizer, né? E aí fui lá e tal, e cara, e vai, ó, e aí tocando para ele e tal, e aí a gente conseguiu, ele passou várias coisinhas para mim aí, e aí no fim ele disse assim, ó, eu quero que tu toque essa música de novo aqui, mas eu quero que tu toque ela bem devagarinho aqui, porque eu preciso aprender ela também. Porque, de novo, cara, olha a grandiosidade do cara à época e falar um troço desse, entendeu? Às vezes tu te encontra por pessoas aí na trajetória musical que não sabem nem para eles e acham que são dono da verdade e são uns músicos excelentíssimos, né? Então, a todos esses eu quero dizer, aprendam com o Chico Brasil, porque é por isso que ele é o cara. Exatamente, cara, exatamente. É. Isso tem que ser falado, cara. É isso aí. Que legal, cara. Vamos fazer uma musiquinha? Manda bala, toca aí, Juliano. Tá. Vamos ver se o pessoal conhece a Nina aqui, então.
sensacional. Fá maior. Em Fá maior, meu amigo. Não é fácil tocar em Fá maior numa gaita sol e ré, cara. Meu Deus. Buenas, pessoal! Boa noite para todo mundo! Boa noite! Aqui é Guilherme Garcia para mais uma live. Hoje novamente com o Juliano Volpato, né? Semana passada a gente estava na live e caiu a energia, cara, aqui no meu bairro. Faltou luz para todo mundo. E aí acabou a minha internet também, né? Acabou ficando ruim a internet, a gente não conseguiu prosseguir, né? Tava num papo louco de especial, interessante. O Juliano Volpato, que é um grande gaiteiro aí da gaita ponto, tá explorando aí diversos universos musicais, né? Que não são tão tocados na gaita ponto, mas ele tá tocando choro, tá tocando, toca tango, toca, meu Deus, cara, quanta coisa legal, né, na gaita de botão, tá fazendo miséria aí com a gaita de botão. E hoje ele não trabalha com música, tem uma outra atividade, né, mora nos Estados Unidos, mas é um cara aí muito legal que segue cultivando a tradição da gaita de botão por lá, né, e merece ser conhecido por todos vocês. Beleza? Tio Juliano já tá por aí, Juliano? Buenas! E aí, tchê, tudo bem? Tudo especial de primeira, meu amigo. E você? Tudo certinho. Deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui, que eu tô meio que pela metade aqui. Olha aí, tchê, cortou o Tu viu só? cabelo! A barbearia Corona pegou aqui, viu? Que barbaridade, tchê! Ó, até ficou parecido aí, tchê! Pois é, eu tava querendo tocar que nem tu, o Robson e o Jonathan Dalmonte, e daí eu comecei pelos cabelos, né? Que tal, tchê? Faz parte, né, tchê? É a barbearia Corona, sabe? Tu não Essa pode. aí é a barbearia Corona. Você mesmo pegou um troço e... Contei com o apoio da minha esposa aí e se atraquemos no domingo e era isso. Aqui em casa é assim também, tchê. Faz horas que eu não vejo um cabeleireiro, né? Um barbeiro. Faz hora, a minha namorada é que faz o... Ah, é? Ela que dá o trato aí? É isso aí, né? Tem que cuidar, né? Alguém tem que cuidar dessa obra aí, né? Como é que tá, meu velho? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer falar contigo e os teus... Como é que eu vou te dizer? Os teus internautas, os teus seguidores, né? Infelizmente, concordo contigo. Acho que nós estávamos com um bate-papo legal aí semana passada, mas parece que São Pedro aí não nos ajudou muito e acabou faltando... energia elétrica no teu bairro aí em Lages. Eu não paguei a conta, tchê, mas daí agora eu paguei. Então tá bom, Zé, tu que diz, né? Então tá. Agora já acertei com os homens lá, agora tá tudo certo. É isso aí. Então, como nós conversamos durante a semana, como tu vai postar esse material no YouTube, acho que nós vamos fazer como se fosse um capítulo 2 aqui, né?
Isso aí, certo? Tchê. Vamos seguir de Vamos onde nós continuar de onde a paramos, gente né? parou, né? Em base no roteiro que Exato. nós montamos juntos aí. O Aí vamos pessoal dar que sequência. tá, o pessoal que tá assistindo agora, essa live ela fica por 24 horas no Instagram, né? Mas Isso. como é um conteúdo, cara, de muito valor, né? Esse bate-papo que a gente tá tendo aí, eu vou disponibilizar para todo mundo depois no YouTube. Então todo mundo vai poder assistir, né? Até para que seja mais acessível, né, Juliano? Para que mais pessoas possam Sim, fazer exatamente. parte desse bate-papo, que inclusive vai se estender, né, pessoal? Então, isso aqui não é para ser só um papo entre eu, Guilherme e o Juliano, mas para que se estenda para todos vocês. Escrevam aqui para nós os complementos, né? Espero que vocês deem a opinião aí de vocês também. Se vocês tiverem dúvida também, aqui e no YouTube. Beleza? Isso. Porque lá a gente também vai poder responder vocês por Yeah. texto. Inclusive, já falando, né? O Juliano Volpato tem um canal lá no YouTube, que é um baita canal, já tá com alguns vídeos, né, Juliano? E tá É, colocando o vídeo meio direto lá, né? eu coloquei alguma coisa aí há um tempo atrás e aí agora em função desse isolamento que a gente está tendo aí, em função da situação que a gente vem enfrentando, né? Não quero entrar muito no detalhe disso. Uhum. Daí a Gaita parece que chamou e aí a gente foi, né, querendo mandar mensagem para alguns amigos e alguns familiares aí no Brasil. Então o YouTube nada mais é que uma bela ferramenta para fazer a transmissão, né, desse tipo de mídia, né? Então, e eu te agradeço muito porque depois da nossa conversa da semana passada, eu já tive várias pessoas acessando, pedindo para se inscrever, né? Então, dando algum feedback se gostaram ou não do material. Enfim, em resumo, foi muito positivo o resultado da nossa conversa já de pronto, assim, em questão de uma semana, né? Então, veja bem o alcance que tem, né, o canal e a força aí do teu trabalho, né? Cara, não, e aqui no Instagram, na verdade verdadeira, o meu público mesmo, né, a maior parte do pessoal que me segue por causa da gaita tá lá no YouTube, né? Aqui no Instagram a gente tem bastante amigo pessoal e alguns alunos Entendo. também da gurizada mais nova tá por aqui, né? Mas Sim, por lá o alcance é bem grande. E é legal que o material fica lá, né, Juliano? Como eu te falei, exatamente. aqueles primeiros vídeos que eu postei, né, cara, em 2007, Ah, os quais eu até te hoje, conheci. cara, até hoje o pessoal vem e me manda mensagem, Guilherme, eu te acompanho desde aquele primeiro vídeo, né, cara? Então, meu, Exato. Tem um isso quilômetro que a gente 11 lá, postar. né? Tem um quilômetro 11 lá É, em Ré Maior, estilo Borghettini lá, coisa mais linda. É isso aí. exato, cara. Isso aí fica registrado lá para sempre, né? E a nossa Com conversa vai certeza. ficar também. Mas vamos lá, Então Juliano, tá. me diga aí, Tá cara. A por gente aqui? estava falando. Tu lembra onde é que a gente parou, mais ou menos? Claro, eu lembro sim. Eu tenho o roteiro aqui que a gente construiu juntos aqui. Então, a única coisa que eu queria repetir é o seguinte: eu não sou um músico profissional, eu tenho uma breve história no instrumento. E eu divido amizades aí com o Guilherme, com o Robson, com o Jonathan da Harmony. E o intuito aqui, o porquê que eu aceitei o convite do Guilherme é mais para pessoal que está começando, obviamente, né? Tentar expor assim os caminhos que a gente percorreu, as experiências e as escolhas que nós fizemos, né? Escolhas que deram certo, escolhas que não deram, só no intuito de dividir mesmo, né? Porque, que nem eu te falei desde a primeira vez, né? Quem sou eu para estar aqui, né? Falando, né? No canal, né? Mas o intuito é esse mesmo, né? Então, por isso que eu aceitei. É a única coisa que eu gostaria de repetir da nossa primeira conversa da semana passada. Tá bom? Agora deixa eu falar, né, cara? Você é um grande cara, né? O meu objetivo em trazer, cara, você, e não só você, o Joãozinho Portela, que são os Tá? caras que. Porque o que acontece? Os gaiteiros que sempre trabalharam com música e tal, eles já estão em evidência, né, nas redes sociais, né, cara? Sim. O pessoal que já tem um trabalho. Só que tem muita gente, cara, como você, como é o teu caso, que não trabalha mais com o instrumento, mas que, pô, tem uma experiência gigantesca, né, cara, para passar pra gente. Então, Eu acho que a gente eu tem acho que, algo para dividir, é. claro, cara, então eu acho que, pô, os meus alunos precisam conhecer você, cara, precisam conhecer o Joãozinho Portela, precisam conhecer essa É. galera que toca muito, que passou pelos desafios que eles vão passar,
né? Exatamente. Mas que hoje não trabalham com a música, mas que seguem tocando, né, cara? Que nem você tá aí nos Estados Unidos, mas não sai de perto da gaita aí, né, Juliano? Ah, não, a gaita é companheira, né? Tu sabes que, como é que eu posso te dizer? A música é uma coisa que, como eu expliquei no primeiro capítulo, como ela surgiu na minha vida, né? Então ela nunca vai nos abandonar. A É, questão de ser músico profissional é quando tu vives dessa profissão. Então eu certo. tive a graça, vamos dizer assim, de poder usar isso como hobby hoje, né? Inclusive a gente vai comentar isso a respeito hoje. Bom, Legal. mas muito obrigado pelos comentários que tu acabou de fazer, eu fico bem lisonjeado. Bom, dando Valeu. continuidade na nossa conversa da semana passada, eu queria falar um pouquinho de um assunto que é muito interessante sempre, pelo menos para mim, eu vejo que pelo feedback das tuas entrevistas, dos teus seguidores aí, quais os instrumentos que eu já tive, né? Então, começou com uma Hohner, né? Daquelas tipo beija-flor, sabe? Na afinação Claro. Sol e Dó, 8 baixos, né? E era uma gaita emprestada, cara. Não era nem minha. Mas eu praticamente toquei aí, vai, mais de ano nela, na minha inicialização musical, a qual eu já expliquei no primeiro capítulo como foi, né? Então eu tive essa oportunidade aí. Isso foi lá em 1994, né? Na época eu já 94. estava. Isso, eu estava com os meus 10 anos lá. Que legal, cara. No ano seguinte, então, eu tive a possibilidade então, de pegar uma também emprestada, né? Para uma Hering, que vinha escrito Borghetti, assim, de cor azul, né? E eu considero essa, então, a minha primeira gaita, e eu ainda a tenho. Ela está ali na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E eu tive a oportunidade de reformá-la inteiramente, né? Todos os aspectos mecânicos, música, tudo, né? Que já foi citado aqui muito meu amigo Alexandre Antonoff, fez um trabalho assim de pai para filho para mim, ou de irmão, né? Como a gente se considera. Que Então legal, cara. eu tenho ela essa 8 baixos azul aí. Foi na sequência nós vamos falar das minhas experiências com bailes, então ela foi muito importante, inclusive nesse período aí de tocar baile com 8 baixos assim, né? Tocou baile com ela, cara. Pá! Claro! Não, nós vamos conversar. Assim como o Baldessari e o Portela, eu já fiz fandango de gaita ponto também, né? Nós fazia. Ô, Depois nós vamos explicar, nós vamos entrar nisso, né? Os desafios de montar um repertório para esse instrumento aí, né? show. E aí, na sequência, então, houve uma conversa em casa de que se sentia uma necessidade de uma evolução, principalmente na mão esquerda, né? Então evoluir aí dos 8 baixos, então que conseguimos com o meu professor à época, o seu Mauri Horn, que a gente já citou no capítulo anterior. Então lá acredito que em torno de 1996, então uma Universal 40 baixos daquelas vermelhas, sabe? Aí já teve a Nossa, possibilidade de ter os registros, né, para tu poder mudar um pouco a tua expressão enquanto tu tocas, né? certo. Aí teve todo um reaprendizado da mão esquerda, né? Como eu sou destro, então a baixaria está na mão esquerda. Então, entendendo como que funciona a construção tipo estradela, né, que ela tem. E aí, graças a tendo um bom professor à época também, já aprendi com os dedos certos, as escalas maiores, Uhum, menores, a fazer os acompanhamentos com os dedos certos, entendeu? E principalmente certo. como são os acompanhamentos, pelo menos da nossa música regional gaúcha, né? E por que que eu Muitíssimo cito isso? Porque importante. a gente percebe muito aí na gaiteirada, assim, tocando bugio que nem vaneira, chamamé que nem marchinha e por aí afora, entendeu? Então, é por isso que eu faço esse parênteses aí. Hoje, graças a Deus, graças à internet, tem várias pessoas aí postando uma coisa que eu acho muito importante, que é como fazer a base da música. Seja quando tu vai fazer um dueto com alguém, ou muito principalmente quando tu estás fazendo uma cama para alguém Uhum, que está cantando, entendeu? Então, como fazer a base, né? Então, eu acho muito certo. importante isso para evitar essas situações, como eu falei, né? De tocar um ritmo não de uma maneira adequada, entendeu? Quando tu for... Sim. E isso, quando nós falarmos de experiências com gravações, cara, tudo que não tá certo vem à tona no estúdio, cara.
O Exatamente. estúdio é um espelho, cara. Não vai sair como tu quer, vai sair como tu é. Então, por isso que eu É, cito a importância disso, entendeu? ali Eu o cara vê acho que tu que. concordas Ah, comigo, né? concordo sim, cara. Eu gravei, eu tive algumas experiências com o estúdio, né? Gravando algumas músicas para festival. E até esses dias eu gravei uma música aqui, em homenagem para uma rádio aqui da cidade de Lages. Ó, E é incrível, né? Todos os detalhes são perceptíveis. Então, aquilo que você tudo. está acostumado a tocar e que você não dá muita bola, É. para aquela frase meio sujinha, para aquela corrida de ritmo, É, vai ficar bem latente lá na gravação, né? Então, é brabo. aquela não saber economizar o fole, tudo vai vir para fora, hein? Vai O aparecer. estúdio, o estúdio é um espelho, cara. Não tem o que fazer, tá? Bom, continuando. Aí, então, de 96, com essa gaitinha vermelha, essa Universal, ela me acompanhou por um bom tempo aí, em várias experiências profissionais aí, que depois nós vamos comentar em detalhes. Era uma Isso. baita gaita, né? Era uma das gaitas, Nossa! melhores gaitas que existia, né? Nessa A época, época, 94 e tal. desde que ela surgiu até os anos 2000, para mim, a melhor gaita ponto mesmo, original, de fábrica, que já saiu, entende? Eu tenho muito respeito, óbvio, a 24 baixos da Todeschini por N aspectos, Claro. mas numa questão assim pelo fato dela ter registros, né? Eu acredito que por isso que eu coloco ela naquele lugar, né? Numa questão de qualidade de voz, timbre e tal, bom, daí talvez a Todeschini 24 seja a melhor, mas num contexto geral de instrumento, na minha humilde opinião, que é só minha opinião, não é nada mais do que Tinha, isso, sim. eu considero como o melhor instrumento à época, né? Legal. Tinha muito mais possibilidades, né? Sim, que abria muito a questão de poder se expressar com os registros, né? Quando tu queria transmitir algo mais agressivo ou algo mais dolente, né? Então, os registros te dão essa possibilidade de. Eu digo que os registros é a pedaleira do gaiteiro, né? Uhum. Um contraponto com a guitarra elétrica, Com a né? guitarra, Então, claro. é. Então, lá em 2000, surgiu a oportunidade com o seu Inácio Guerreiro. Eu ainda lembro disso, nós fomos à Alvorada e negociamos, então, à época, uma Menghini, 2,5 carreiras, mais ou menos, que nem tu tens aí, na cor branca, e então de Ah, 40 para 60 baixos, né? Então, nossa, se abriram mais possibilidades aí, um timbre fantástico, porém veio a terceira carreira, né? Tá aí, ó, essa aí mesmo. É, tu era igualzinha, né? igualzinha. É só a tua ali, o ponto ali, que eu acho que a tua é um ré ali, que abre e fecha igual, né? Aqui eu O troquei o ponto. botão, né? O original é branco Ah, também. tá. Ok. Então eu tive uma gaitinha assim, cara. E essa gaita aí, meu amigo, essa aí me trouxe bastante alegrias musicais, vamos dizer assim. Me deu a oportunidade de começar a caminhar nos outros tons, me deu a oportunidade de ter que aprender quase tudo de novo para esses outros tons, É. né? Então, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os paradigmas aí, então, entre a duas-ilheira e a três-carreiras. Um grande abraço ao seu Inácio Guerreiro, né, cara? Que Pois foi é. um cara, foi uma peça fundamental para trazer esses instrumentos, acredito eu, né? E tive a oportunidade de conversar com ele mais uma vez no rodeio da vacaria desse ano, né? Amigaço, né, cara? É um figura que eu quero bem É. demais, assim, pro. Para os instrumentistas do nosso meio aqui, ele foi fundamental para a gente ter acesso a um instrumento a nível internacional. Nada contra com as fábricas nacionais, mas quando tu bota a mão no instrumento desses, tu sabe que a página é outra, né? Não adianta. É uma Uhum. tradição centenária, né, dos italianos de fazer isso aqui. É. E ele foi corajoso, muito empreendedor à época, e nós agradecemos muito a ele por isso. Então, essa Menghini aí sempre passou na mão do Arminio Tommasini, que eu citei antes no capítulo anterior também. Ele fazia uma afinação especial aí com um vibrato diferenciado, então era muito legal, tinha um som muito interessante aí. Feito isso, lá em 2014, então, já afastado dos palcos, porque eu parei em 2005, né, de tocar profissionalmente, ter a música como carro-chefe da minha
do meu sustento, né? Então, lá em 2014, falando de novo com o Orlandinho, com a Casa da Gaita Ponto, lá chegamos nessa que eu toquei algumas músicas aí no capítulo anterior. Então, essa é uma Armando Bugari, né? Então, já vem com 40 botões, vem com 9 registros, ela é em quarta e quinta de voz. Então, ela também trouxe outras possibilidades aí, que já essa aí que tu tens ao peito agora. Inclusive, te vendo assim, me lembra muito a capa do segundo LP do Borghetti. É exatamente assim. Exatamente, tá aí, ó. Então, essa Armando Bugari também foi ela trouxe. Então, e esse ano, então, a notícia nova aí, eu estou muito feliz por isso, né? Depois de 4 anos buscando instrumento, eu cheguei nessa, é a Marroner Morino Club N. Então, N é porque é fabricado na década de 60, então é um instrumento que eu busquei em função da dupla ressonância. Né? Então, hoje, eu estou com 3 gaitas. Estou com a minha primeira, aquela Ering, Armando Bugari, que está aqui junto comigo, aqui em Chicago. E essa Honor aí eu vou buscar assim que eu puder voltar para o Brasil aí, né? Dadas as condições que estamos vivendo aí, então. Certo. Então essa Legal, foi a escada dos instrumentos aí. Bom, falar dos paradigmas da duas-ilheira e da três-ilheira. Bom, cara, assim, é muito bom ter o recurso, só que é um desafio para poder utilizá-lo, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz basicamente como o Baldessari falou, fazendo analogias aí dos arpejos e as escalas e tentando buscar elas ali. Depois de encontradas as notas, o desafio é como desenvolver uma digitação para isso. E aí... A colocação dos dedos, né? Porque diferente do acordeon piano, que você tem acesso a diversos método Anzag, método não sei o quê, pessoas que já pensaram nisso, a gaita ponto não tem, né, Juliano? Nós é que temos que desenvolver sozinhos, né? Exatamente. E aí vem todo aquele esforço novamente, né? Assim como quando estávamos aprendendo, de aprender de novo. Deixa eu te mostrar aqui o que eu fiz. Então, eu ia para frente do espelho de casa e queria que a minha mão ficasse bonita, que nem como uma mão de gaiteiro de gaita piano. Entendeste? Então, por exemplo, na escala de dó, né? Vamos de novo. Então, o que eu fiz para de dó é isso aqui, ó. Tentando aproveitar toda a mão, né? E aí vai indo, cara. E aí tem o dó sustenido, né? Já fica mais feio o negócio aí, hein? Parece que já muda da água pro vinho, assim, já. Ah, já tem um morto, já. E aí, de ré, né? Então eu não vou fazer, por causa que daí, como essa gaita é uma afinação ré-sol, então eu não vou passar por ela. Então, mi bemol, né? Tá? Mi, né? Entende? E assim vai indo, cara. E aí, Fá, por exemplo, tá aqui. E o negócio é não ter medo, né? Tem que pegar e não existe método e tu tem que fazer pelo teu. E a minha ideia foi essa, aproveitar todos os dedos e que fique de uma maneira confortável de tocar e esteticamente parecido com o que eu via dos gaiteiros de gaita piano. Foi essa a minha ideia, entendeu? Tu pensou até isso, até em manter a mão bem posicionada, assim. Com certeza. Quando você fala em manter a estética, seria isso? Isso, manter a estética seria aproveitar todos os dedos de uma maneira um tanto quanto lógica, assim, entendeu? Evitando algumas, né? E o porquê disso é porque numa das minhas experiências com concurso, que eu vou falar lá, foi filmada essa experiência.
E foi a primeira vez que eu me vi tocando. Ah, E eu me odiei. capaz. Sim. Cara, eu olhei assim, meu Deus do céu, mas se a mão tem 5 dedos, a gente já usa um para apoiar. E tu só usa praticamente 3, tu tem um dedo morto e ainda meu dedo ficava meio que para fora, assim, sabe? Aí eu disse, não, isso aí tem que mudar, cara. Então, cara, eu tinha 14 anos, cara, quando eu me dei conta por isso. E aí, na Duasileiro, eu já comecei a inventar. Cara, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar. Eu me lembro até hoje, lá no quarto dos meus pais, que tem um bom espelho à parede. Eu sentava lá e ficava toda a tarde tentando achar uma digitação que fosse bonita. E é assim que eu desenvolvi. Porque Que não tem coisa, hein, nenhum tchê? lugar escrito, né? Não, isso não tá, isso não existe ainda um método, né, cara? E isso cara, é uma coisa que eu deixo aqui pra você, tá? Eu vou criar o meu método, eu vou passar isso pros meus alunos, mas seria muito legal que você passasse do teu jeito, que o Joãozinho Portela, que acabou de comentar aqui, passasse do jeito dele, o Ismael Bernardi, nosso amigão aqui também, ó, fez um comentário super legal, que é o seguinte, ó, a escala de Mi eu faço a digitação com o polegar. Isso é uma coisa que eu gostaria de te perguntar também. Você também adaptou algumas escalas usando Não, o polegar? Não? não, não. Só Nenhuma? acorde quando precisa. Só acorde tu usa. Sim, eu vi o Baldassari, eu vejo também tem o Edberto Bergamo fazendo algumas coisas com o dedão e eu não senti a necessidade. E, de novo, como não existe um método, não existe o certo e errado, existe o que é confortável para ti, né? Então, Ó, isso nós temos que pegar e deixar registrado, né, cara? Porque isso é uma coisa assim que eu acho que não leva ninguém a nada, né, cara? Um não, ficar apontando o dedo pro outro falando assim, ó, o jeito que tu faz tá errado. O jeito que o outro faz tá errado. O meu é que é o certo. Não é assim, né, Juliano? Cada não. um se adapta de Quer uma um forma exemplo? diferente, né? Tu quer um exemplo pesado disso? Tem um desafio na internet entre o Dominguinhos e o Franco Maroco. Nossa senhora. Um brasileiro, não teve 30 minutos de aula, nunca estudou, toca tu com os dedos tudo errado. E o outro é maestro. E eu só deixo a pergunta que eu acho que tu já sabe a resposta. Quem tu acha que ganhou aquele desafio lá? Cara, quem que é o gênio, né? Quem que é o gênio? O É, Dominguinhos atropelou assim. É só assistir o vídeo. Então eu dou esse exemplo para no qual eu me baseio quando eu digo que não existe o certo e errado, existe o mais confortável para ti, entendeu? Depois que um dia até talvez a gente construa um método, de repente a gente se ajuda, a gente faz uma comunidade para isso e isso. define aquilo que seria o mais ideal, que é como tudo é criado em termos de normas no mundo. É um conselho que faz isso, não é uma pessoa. É um conselho de várias pessoas muito entendidas do assunto, chega num denominador comum e é definida uma norma. Então, por que não fazer isso para as digitações da gata de botão? Para mim, é lógico e Vamos, simples. ó, vamos conversar mais a respeito disso, tá? Porque assim, ó, eu acho que eu não sou o dono da verdade. Pra eu Ninguém fazer é. um troço, ninguém é, né, cara? E É tão simples que ninguém é, cara. eu concordo em exatamente com o que tu falou, cara. Isso pode ser, porque, cara, eu sei coisas que daqui a pouco você não pensou ainda. E você sabe coisas que eu não pensei. E se todas essas informações se reunirem, né, cara, num troço assim, cara, a gente vai conseguir ser muito mais, né, colocar uma informação de muito melhor qualidade. Vamos conversar, hein, a respeito disso aí. Não, concordo contigo, tanto que tudo que é criado pelo homem que está ao nosso redor hoje foi feito assim. Show, hein, cara. Eu não Legal. vejo por que tinha que ser diferente. Não, é isso aí, mano. E uma coisa, o Ismael comentou aqui de novo e eu concordo com ele, né? O Albino Manique, né? Também Ah, esse também é um exemplão, né, cara? E tu falou dos baixos, né? De tocar com os baixos corretos, que seria com o dedo 3 e 4, é isso? seria, mas, cara, Não, eu também aprendi assim, com o dedo 3 e 4, né? Porque é assim que os métodos. ó, Mano, o 13 e o 4 e bate com o triângulo em cima. Era assim que era é, ensinado, cara.
Pois é, mas aí que tá, daí você fala, tá, assim é o certo, e tocar assim é errado. Só que aí que tá, velho, o Albino Manique toca assim, cara. E o homem é uma patrola na mão esquerda, né? Você vai falar o quê, né, cara? Hum. Mas segue o papo aí, Juliano. Vamos seguindo, então. Então, esse é o que eu tinha para dizer dos paradigmas entre a duasileira e a trisileira. Muito bom que veio a terceira, porém ela gera um desafio de utilizá-la, basicamente. Certo? Grande. Uhum. Bom, experiências profissionais e em concursos. Bom, eu comecei, como acredito que a grande maioria, baseado em Semana Farroupilha e Gaiteiro de Invernada. Né? Então, essas foram minhas primeiras experiências e eu queria já deixar um abraço para essa parcela aí, para algumas pessoas que foram fundamentais, porque no quesito de me dar oportunidades de tocar na Semana Farroupilha, nas tertúlias, né? Porque quando tu tá começando, tu sabe que para te dar a oportunidade de tocar é complicado, né? E aí, então, eu queria deixar registrado alguns nomes aqui, como Ibanor Stefenon, o Décio Bonadiman, o Gelvi Flores, o senhor Donida e o Marino Martinazzo, todos patrões do CTG, lá da minha cidadezinha de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Então, a eles eu devo o meu eterno abraço, meu muito obrigado, que eles foram os primeiros no âmbito de CTGs que me deram a oportunidade de poder expressar um pouquinho do meu trabalho, da minha música. Então, eu não posso esquecer. Muito legal. Importantíssimo isso aí. Aí, feito isso, então, surgiram como todo gaiteiro do Rio Grande, eu acredito, né? Então, tiveram as primeiras oportunidades em grupos de baile. E aí foram, basicamente, 4 conjuntos que eu tive a oportunidade de fazer passagem. Então, o primeiro deles foi o Che Entrevero, da cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Eu vou citar aqui o nome da moçada aqui. Meu muito obrigado ao senhor, ele vai ficar bravo comigo agora. Ao José Solido Oliveira Neri, o popular Zé. Esse cara, ele foi o cara que me deu a oportunidade de subir num palco e tocar numa banda. Numa época onde eu sabia praticamente 3, 4 músicas, eu não tinha presença de palco nenhuma, não tinha experiência absoluta nenhuma com nada, né? E ele, com uma paciência, assim, enorme, por isso que eu considero ele tanto, ele deu várias oportunidades, ele ensinou muita coisa, e sempre com paciência, e muito embora eu novo, com pouca experiência, ele sempre me tratou assim de uma maneira muito profissional na questão dos cachês, na questão dos ensaios, na questão dos compromissos, do horário para ensaio, horário para tocar, né? Os primeiros ensinamentos de como que tu deve se colocar como músico profissional, tu está sendo pago para executar um trabalho. Então existe toda uma responsabilidade aí, né? Tem comunidades que trabalham um ano inteiro para fazer um evento por ano e eles deixam para ti a responsabilidade de fazer a animação desse evento. Então, é uma responsabilidade e tu tem que levar a sério. Então, foram esses os ensinamentos que eu tive com o Zé aí, né? Outros eu acho muito importante falar isso porque, assim, quando tu sobe num palco sendo pago por isso, cara, isso aí é trabalho. É trabalho. Então, ele tem que ser levado com a mesma seriedade do que alguém que bate cartão numa empresa da manufatura. E às vezes isso falta, né, cara? Essa base aí, essa conversa, né? Séria, às vezes falta para muitos músicos e é onde a gente fica sabendo que o cara faz de qualquer jeito, toca de qualquer jeito, né? O quão importante é, né, cara, essa conversa, né? Então, naquela época lá era o Zé, daí depois teve o meu primeiro cantor, o Fábio Gomes, né? Que inclusive, graças a Deus, a gente cultiva uma amizade muito próxima, aí seja pela internet ou quando temos a oportunidade de nos encontrar. Teve o Rogério, meu primeiro guitarrista também. O Wildo Márcio, que hoje é radialista numa rádio lá em Farroupilha. O Cleiton, meu primeiro contrabaixista, que infelizmente não está mais aqui conosco, mas um forte abraço para ele, saudoso Cleiton. Outros guitarristas como o Everton, o cantor Ed Celso. Um outro excelente contrabaixista aí da cidade de Caxias do Sul, Michel Piccolotto. Não, Michel... eu vou ficar devendo sobre o nome dele. E um grande
cara com quem eu comecei a fazer duetos de gaita ponto e gaita piano, o Magnus Gasparini. Talvez tu já o conheça aí da internet, senão eu aconselho o pessoal a visitar. Ele tem um trabalho muito interessante de educação musical na cidade de Caxias do Sul. E ele foi um cara que a gente fez uma parceria muito interessante, como tínhamos idades próximas, né? Começamos a fazer nos bailes os duetos entre gaita ponto e gaita piano. Naquela escola que tem do Adelar e do Oneide de fazer os duetos. Então nós fazíamos com gaita ponto e gaita piano. E era muito legal. Nós fazíamos tanto as introduções como os acompanhamentos para fazer o contracanto do cantor, né? Fazia em dueto com os dois. Que chique, hein, cara? Nós tinha tempo e era apaixonado por isso. Então, um forte abraço ao Magnus. E se Deus quiser, na minha próxima ida a Caxias, aí eu vou te fazer uma visita que eu sei que eu tô te devendo. Que luxo, né? Não se escuta mais esse tipo de coisa aí. Nos bailes, nas apresentações. Naquela época também teve o Michel Piccolotto, que foi meu melhor amigo aí das épocas de primeiro e segundo grau, aí, foi um guitarrista excelente. Me trouxe toda uma influência do mundo. A minha primeira influência fora da música regional foi por conta dele. Como ele era guitarrista, então ele trouxe todos os nomes aí que tu possa imaginar, aí, como Joe Satriani, Steve Vai, Iron Maiden, Black Sabbath, que mais? Steve Ray Vaughan, e por aí afora, né? Guitarristas brasileiros como Frank Solari, ali de Porto Alegre, o Kiko Loureiro, de São Paulo. Enfim, Legal, cara. Foi muito importante dar uma aerada na cabeça, assim, de maneira musical, né? Então, muito obrigado a ele. Ao Adílio e Gilberto da Fonseca, né? 2 irmãos com um talento incrível na música, tanto para cantar, compor, interpretar, e são multi-instrumentistas, né? Principalmente o Adílio, foi um grande amigo aí na época da música. Eu acredito que ele segue atuando, ele ficou um tempo afastado dos palcos também, mas o talento dele é muito, 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 muito grande. Eu acredito que ele deva ainda estar atuando, então um forte abraço ao Adílio e ao Gilberto. E também uma pessoa que nos incentivou muito à época, o seu Olivo Girelli, que também não é músico profissional, mas é um apaixonado pela música, então eu sei que ele toca violão, gaita de boca, né, ou harmônica, e também canta, né, tem disco gravado e tal, e fez tudo por gosto, né, patrocínio próprio. Então ele nos ajudou muito à época e eu queria registrar esse nome, eu acho que é importante. Também participei no grupo chamado Tropilha Gaviona de Bento Gonçalves. Lá conheci o Luciano, o Alex, o Giancarlo Rodrigues. À época nós chamava ele de Cadela, né? Hoje é só Giancarlo. Evoluiu bastante de Cadela para Giancarlo, né? Cadela. O Danúbio, o Ronaldo, o Honório e também o grande tradicionalista Omair Trindade. Foi essa época que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e foi muito importante para a nossa carreira. Ele colocou um nome, um suporte muito importante para nós conseguirmos gravarmos Nasci, em Caxias, no ano de 2000, entre 2000 e 2001. E por conta dessa gravação aí, o Edson, eu conheci lá o Edson Campanha, mas quem? Naquele dia foi o Edson Campanha. Aí, depois de eu gravar, o Edson me convidou para gravar com o Mano Lima. Que então legal, eu coloquei. Tu gravou com o Mano Lima? Sim, é o disco chamado Quando Eu Crescer, que tem lá o Senpai Sem Fumo. Tem Foi tu que gravou aquilo? Não, Senpai Sem Fumo. Eu gravei um bugio e um shot. Ah, tá. 2 faixas. 2 faixas. Pô, que legal. Lá, o gaiteiro que toca com o Mano hoje estava aqui na live no início. Não sei se ele tá aí conosco. Eu vou dar um abraço para ele. Dar um abraço para ele e tá lá, que é um CD com a capa toda preta. E tem vários sucessos lá. Infelizmente, as que eu gravei não rodou. Mas lá tem o Quando Eu Crescer. Tem lá o Ave Maria, né? Sim. Que legal, cara. Tem o Senpai Sem Fumo. Então, foi um disco... Vou escutar depois esse disco aí para ouvir. Legal. Tu vai ver lá, tem um shot e um bugio lá. O bugio eu fiz de gaita ponto, de 8 baixo, e o shot eu fiz com
fiz com a minha Menguini, e eu emprestei a minha gaita pro Chico Brasil fazer uma outra lá. Tem uma música muito... Aquela rodou pra caramba, e aquela era a minha Menguini, só que nas mãos do Chico Brasil, né? Bah. Daí veio, né? Aí veio Espantando o Bagual, será que não era? Não. Quando eu cheguei lá... Já... Não, Espantando o Bagual é o Rodrigo Pires. O Rodrigo Pires. É. Nós Legal, vamos falar cara. dele bastante depois. Depois eu fiz com uma turminha lá da minha cidade, nós fizemos um projeto de Borghetti Cover, porque eles piraram quando começaram a ouvir, né, aquele CD gaúcho do Renato Borghetti, de 1995, que ele gravou um pouco em Porto Alegre, um pouco na França, em Paris. Certo. E aí eles ficaram bem loucos com os instrumentistas que tinham junto com o Renato, né, o Daniel Sá, o Kiko Freitas, o Baumgarten, né? Então, por conta daquele disco, eles se interessaram pela música gaúcha e fizemos uma turma. Nunca chegamos a nos apresentar, mas era muito bom para desenvolvimento musical e, enfim, né? Então, da mesma forma que eu fui influenciado por eles com música internacional, eu tive, através do Renato Borghetti, eu tive a oportunidade de influenciá-los, né? Que legal. Da maneira contrária, né? Veja a importância desse cara aí, né? Boa. E por último, e não menos importante, eu tive uma breve participação com o Eco do Minuano e Bonitinho, lá em Canoas. Então foi bem interessante, pintou convite por causa do Olivo Girelli, que eu recém citei. Ele trabalha em Canoas e conhecia o Bonitinho e disse assim, tem um gringo lá da serra lá que toca uma gaitinha de botão e pula que nem macaco no palco, eu acho que tu vai gostar de tocar com ele. Foi assim o convite, cara, com essas palavras, né? E aí legal, né? Aí eu fui lá no trabalho do seu Olivo e aí o Bonito chegou lá, né? Que inclusive é meu xará, né? O Juliano Trindade. Exato. Cara, e aí... Figuraça. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com ele ou estar próximo a ele. Não, mas eu sei que ele é um figuraça, assim, dos amigos contar, né? Uhum. Uma baita de uma figura. E aí né? Como sempre, né? Jean, toca uma pra gente ouvir aí, pá, rapaz, pra tocar. Aí começa as tremedeiras, né? E aí vai e tal, e as escalas, conhece as escalas acrobáticas ou não? Sabe o que é isso? Como é que é? Escala acrobática, tu conhece? Acrobática? Claro. Escala acrobática. É quando tu tá fazendo até o que tu não sabe, entendeu? No intuito de impressionar, né? E aí depois o cara... Eu convivi acho que uns 45 dias com eles lá. E em termos de aprendizado foi um dos 45 dias mais importantes assim em termos de música, né? Música, profissionalismo e tal. E o Bonitinho é realmente o que todo mundo fala, né? Ele toca de tudo e muito bem, seja no violão, seja na guitarra. E quando ele toca violão, o sotaque é de violonista. E quando ele toca guitarra, o sotaque é de guitarrista. Então eu acho isso muito, muito legal, muito importante, sabe? Que legal, e foi um né, aprendizado enorme lá com o Bonito, então. E o que eu carrego daquela oportunidade foi o que a esposa dele me falou na metade do último baile que eu participei com eles. Ela disse assim, olha, Juliano, é recente o teu trabalho com nós, mas eu quero te dizer que desde o Gerson Fogaça é que o Juliano não fica tão feliz com um gaiteiro como contigo. Então isso aí eu carrego para mim como a época um incentivo para continuar fazendo as coisas do jeito que eu estava fazendo, entendeu? E quem conhece o Gerson Fogaça sabe que o cara... Sim, também é uma grande referência aí da gaita ponto de baile, né? Isso, exatamente. Queria deixar um abraço aqui para também, nessas minhas experiências e amizades, aí a todos os músicos de um projeto que se chama Maria Fumaça, na região da Serra Gaúcha. Tem N músicos lá, eu sou amigo de todos eles me deram muito suporte em todas as minhas fases aí, né? Então, como o Beto Malheiros, o Valmor Marasca, o Ivanor Possebon, Thiago Andreola, Cristiano Romanha, Roberto Guidini, Maicon Villa, Márcio Sabei, Daniel Bortolini, que hoje está na Irlanda, está tocando demais lá. O Daniel Bortolini fez curso de música lá no Instituto de Tatuí, em São Paulo, que é um dos mais renomados, se não o
mais renomado do país e agora está na Irlanda lá trabalhando e se virando com música por lá, botando um sotaque brasileiro lá no estilo irlandês de tocar rock, né? Então, é um forte abraço a eles aí. E também o Ricardo Comazeto, também queria deixar um forte abraço para ele aí, que nos encontramos numa dessas minhas épocas aí, acho que foi lá em Carlos Barbosa, e aí a gente conversou demais, e ele é uma pessoa fantástica, numa humildade extrema, e hoje está aí como um dos defensores do instrumento, recém gravou um disco instrumental chamado Genuíno, que eu achei fantástico, né? Principalmente uma faixa que ele gravou do Luiz Carlos Borges, um chamamé furioso, né? Correntino? Esse aí, rapaz do céu. Então, um forte abraço ao Ricardo aí, eu não podia deixar de falar no nome dele. Que legal, cara. Então, dessas épocas dos bailes, o que eu quero deixar... Aliás, tu acha que nós fizemos uma musiquinha ou não? Eu acho, né, cara? Porra, toca uma coisa aí pra nós. Alguma coisa? Nós temos, olha só, tá 47 minutos já, né? Sim. Daqui a 10 acaba. Daí nós vamos ter que voltar, hein? Tá, voltemos? Não vai acabar nunca o nosso papo, Juliano. Semana que vem tem mais, pessoal. Tá bom, então. Nessas épocas dos bailes aqui, eu quero trazer um... O Diego Dutra falou aqui, ó. Juliano toca muito e bebe proporcionalmente. Pá! Para gelada! Ainda bem que ele não falou o quê, né? É gringo, né? Deve ser vinho, né? Um garrafãozinho de vinho por... Sempre ajuda, né? Na época dos bailes, eu quero trazer essa aqui, ó. Ah, cara, em Mi não, né? Em Mi maior não, cara. Tá? Em Mi maior é brabo. Tá aí, tem que usar, né? Ah, cara, como é difícil, hein, cara, tocar uma música inteira, uma música instrumental, assim, né? Inteirinha, né, cara, em Mi maior. Imagino que deve ter... Porque, como eu já falei, né, em outros vídeos, você não tem todas as notas abrindo, você não tem a nota Mi natural abrindo, né? Então... Quem acompanhou a nossa conversa daí, vem os ensinamentos, aqueles lá de 20 e poucos anos atrás, né? Como o Mi aqui é abrindo, então tudo que é naquele tom, tudo que é na tônica, faz com fole abrindo. Só que para não morrer, né? Então a quinta ali você tem que vir com o fole fechado, né? E tem bastante coisa fechando no Si7 nesse tipo de instrumento, então tem que dar um jeito, entendeu? Claro que daí, enfim, daí é a batalha, né? É a batalha do instrumento aí, né? Sobre bailes, eu queria dar uma... Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Queria dar uma passada rápida aqui. Dificuldades. Bom, na época dos bailes me trouxeram experiências com dificuldades com
Repertório, por causa do instrumento. Presença de palco. É complicado, sabe? Tu tens que... o músico de baile, além de música, ele também é um artista. Então, também tem como tu te colocar ao palco para transmitir a tua mensagem para quem tá te ouvindo. Exato. Se o objetivo é animar, o cara tem que estar animado, né? É verdade, é verdade. Mas tudo gera desafio, né? A questão de montar vocais com outras pessoas, né? Então, ter a dinâmica de estar tocando, de fazer a introdução, de fazer a cama para quem está tocando, não atrapalhar quem está cantando. Eu acho que tudo isso é a escola do baile que te traz, entendeu? Como tocar com uma banda, né? Tu não tá tocando sozinho, então não é só teu instrumento que tem que aparecer, não é só teu instrumento que tem que estar em evidência. Então, isso é uma coisa que tem que ser passada para a gurizada para não dar conflito, né? Na hora de tocar. Vamos, uma rodinha, vamos todo mundo tocar junto, cara. Meu Deus, vira uma disputa de quem toca mais alto, né? Então, já diz o nome, é um conjunto. Então, tem que tocar dessa forma, né? Então, questões de dinâmica, aprendizados com a questão de cachê, as dificuldades do cachê, tocar por percentual, tocar por valor fixo, ser assalariado, tocar por portaria, então, que nem eu já toquei por portaria. Nunca mais vou me esquecer, numa dessas bandas aí, na despedida do Fábio, fomos tocar por portaria lá em Barão, interior de Carlos Barbosa. Deu tão bom o baile que o cachê foi R$ 6,90 cada um. Isso em 1997 já, então veja bem. Então eu quero passar isso para o pessoal aí que o início de qualquer atividade profissional, inclusive a música, é muito difícil. Difícil. É muito difícil, né? Não é fácil viver de música. Outras dificuldades, carregar equipamento, como passar som para não ficar incomodando os outros músicos, não ficar incomodando o mesário, né, ou o operador de áudio, né? Então, todos esses foram os aprendizados aí que a gente teve. E um que eu me lembro que tu se sensibilizou quando eu te falei foi ciúmes entre músicos e ego musical. Então, isso é uma bronca, cara. Isso é uma bronca que eu tenho, assim, porque... falar pra ti aí. Não, essa é uma bronca, né? Ciúmes e ego dos músicos, né? Eu acho que a gauchada podia ser muito mais unida, né, cara? E não é muito por conta disso. Mas conta aí pra gente, cara, qual é a experiência aí, Juliano? A experiência de, por exemplo, ser queimado em cima do palco, não te deixarem tocar, ou não deixarem você passar o som direito, ou criticar você enquanto você está tocando, entendeu? Por causa de algum erro, de alguma coisa. Inclusive ensaios, não tirar a música que você vai tocar direito porque não gosta de você ou não gosta da música, enfim. Cara, isso eu gostaria de falar mesmo, porque isso, infelizmente, isso existe, assim como tem nas outras profissões, na música não é diferente. E você que está iniciando na música, que vai escolher ela como teu objetivo, como a tua escolha, vai ter a música como tua escolha profissional, cara, tu vai enfrentar isso e vai ter essas dificuldades. Entendeu? Não é como na casa da gente, tu vai ser sempre muito bem acolhido. Existe esse meio musical aí, onde tu vai estar lidando com outras pessoas e às vezes as coisas não se encaixam, entendeu? Só que é difícil, por causa que a gente está na música, a gente está lidando com arte e normalmente aquilo que tu faz é muito... de uma maneira apaixonante, assim, sabe? Ela toca muito, né? Então, é o emocional da gente, né, cara? Exato. Então, quando tu recebe algum comportamento negativo de outra pessoa, parece que machuca um pouco mais por causa desses fatores aí, entendeu? Mas não tem o que fazer. Vai acontecer e vai ter que saber como contornar essas situações aí. E isso é muito válido que tu traga isso, Juliano, porque é melhor que a gurizada saiba que existe isso e vá para o mundo já um pouco mais preparado, né, cara? Um pouco mais sabendo lidar com essa situação, do que acontecer que nem eu, né, cara? Eu sempre fui um gurizão que todo mundo achava lindo, assim, né? Tocar, nossa, olha lá como o Guilherme toca bem. E aí a hora que eu fui para esse meio... Eu não sabia lidar com os negativos, cara. E exatamente como tu falou, né, cara? Às vezes uma palavra, qualquer coisa, o cara, putz, meu, dá
vai lá dentro do coração da gente, né? Isso, é. E aí, Um exemplo simples. Exemplo Isso. simples. Foi lá, tirou uma música boa de baile, que tu gosta, do teu ídolo, tirou direitinho, ensaiou, tá. Aí vai pro ensaio com a turma. Mas essa música não é boa. Mas isso e aquilo. Sabe? Martela a música, só que daí tu te martela também, entendeu? Na hora de passar som, na hora de... É um lado que tem que ser falado, entendeu? Não é legal, não é muito fácil, mas eu aprendi que se a gente comenta um assunto, a gente consegue administrar ele. Se a gente não comenta, não fala nada, tu nunca vai ter a possibilidade de administrar. Então, por isso que é importante também nesse bate-papo aqui, trazer a realidade como ela é para os teus seguidores aí, né? Então, isso vai acontecer, porque aconteceu comigo, aconteceu contigo, e eu acredito que aconteceu com uma grande maioria aí dos teus seguidores aí. Isso é. E é uma coisa que eu prego, assim, entre o pessoal, né? Principalmente concurso, né? Eu sou um cara que vim dos concursos de gaita, você também, cara... E eu passo isso pra gurizada, né? Gurizada, vão lá, cara, com o intuito de fazer uma boa apresentação, mas principalmente, cara, de conhecer os colegas. Porque, cara, a oportunidade de você aprender mais está ali, né? Veja, eu conheci o Jonathan, o Robson Bueira acabou de entrar aqui, o Joãozinho, e tá todo mundo aí, cara, fazendo live comigo, dando risada né? E esse ano eu fui na vacaria, vi amigos meus que concorriam comigo das antigas e, como é que tá e tal. E só que ao mesmo tempo, o que eu via, né, cara? Os caras se bicando, cara. Que isso, gente do céu, né? Se bicando e o cara, aquele ali não toca bem, esse ali toca melhor, eu que toco e eu que sei. E, cara, não é por aí o esquema, né, Juliano? Desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas o cara toca errado. Eu estudo com os caras dos reis, eu sei o que eu tô falando, entendeu? Quem nunca ouviu essa porcaria aí, né, cara? Pelo amor de Deus do livre, olha. Só lavar. Eu quero falar sobre os concursos, mas eu acho que o nosso tempo aqui está terminando. Inclusive, os temas que eu tenho também estão terminando. Eu quero falar de concursos aqui e praticamente era isso, meu amigo.